Sem dúvidas, Guerreiras do K-pop nos apresentou personagens incríveis que rapidamente viraram os queridinhos do público. Mas por que será que o Baby Saja nunca conseguiu conquistar o mesmo carinho dos fãs como os outros membros do grupo? Os favoritos. As guerreiras têm seus crushes entre os Saja Boys, mas tem um que ninguém quer. Desde que os Saja apareceram com o hit Meu Pequeno Guaraná, eles viraram febre. Um sucesso meteórico, danças sincronizadas, carões e muito carisma. Só que, tinha um ali no fundo que parecia estar sempre desconectado. Sim, estamos falando do Baby Saja, o membro mais novo, mais fofinho e, coincidentemente, o mais ignorado do grupo. Ele tem aquele jeitinho inocente, de sobrinho que foi parar numa boy band por acidente. E o visual não ajuda. Um chapéu amarelo digno de pré-escola e acessórios que mais parecem ter saído da sessão Volta às Aulas da papelaria. Tudo nele grita kawaii, mas a ironia é que ele é literalmente um demônio. Isso mesmo, com chifres, poderes e tudo. Só que do jeito que ele se veste, parece mais um mascote de festival do que uma ameaça infernal. Talvez o problema seja que, ao invés de perigoso, ele transmite fofo demais para sofrer por amor. Mas antes de tirar conclusões, é importante olhar com mais atenção para os detalhes. Às vezes, o que parece simples ou sem importância pode esconder algo muito maior. E é aí que as coisas começam a ficar realmente interessantes. Hoje vamos te mostrar todos os motivos que tornam o Baby Saja o mesmo querido da boy band mais famosa das animações. Vem agora com a gente acompanhar mais um vídeo. Gugu Dada. Quem é? Talvez entender quem é o Baby Saja de verdade seja o primeiro passo para descobrir por que quase ninguém se importa com ele. E mais importante, será que ele também sente isso? Entre todos os integrantes do Saja Boys ele é, sem dúvida, o mais esquecido. Mas por quê? Apesar de ter conquistado uma legião de fãs fora das telonas, dentro do filme O Baby Saja, mal tem espaço. Poucas falas, quase nenhuma cena de destaque e zero envolvimento nos casais principais. Enquanto a Mira faz par com o romântico e o Abby, a Zoe com o Mister e a Rumi vive um romance com o Jinu. Podemos dizer que o Baby sobrou no rolê. No meio de tanta pose estilosa, cabelo de comercial de shampoo e auras enigmáticas do Saja Boys, lá está ele, baixinho, sorridente com aquela vibe de irmão mais novo que ninguém quer levar para o shopping. Ele aparece, sim, fala, às vezes, mas olha, não dá para dizer que ele é invisível. Ele tem roupas combinando, carisma tímido e aquele chapeuzinho amarelo que chama atenção. E talvez esse seja o problema. Ele não é desejado, nem temido, nem idolatrado. Ele é só o Baby. Agora, segura essa curiosidade. Em uma entrevista, os diretores revelaram que sim, originalmente o Baby Saja teria um par romântico com a Zoe. Mas isso foi cancelado, cortado, sumiu do roteiro como se nunca tivesse existido. Coincidência? Falta de tempo? Ou será que tem coisa aí que a produção não quis contar? Falta de carisma? Vamos encarar os fatos. Em um grupo com um líder misterioso, um rebelde estiloso, um galã que toca piano olhando pela janela na chuva, e até o famoso tanquinho do Abby, o Baby Saja simplesmente não tem nem chance. Mas será que ele não tem carisma? Ou será que nunca deixaram ele mostrar? Toda vez que ele aparece é naquele jeitinho, bonzinho, meio tímido, sempre um passo atrás. Apesar de mandar muito bem nos rapper, ele some nos momentos decisivos. E o público percebe isso. Não porque ele seja ruim, ele só é neutro. Como arroz sem sal no meio de um buffet coreano cheio de pimenta e explosão de sabores. Mas vamos pensar por outro ângulo. E se o carisma dele estiver num lugar mais sutil? E se o que falta não é personalidade, e sim espaço para ele florescer? Porque até o fundo do palco merece um holofote de vez em quando. E se o Baby Saja tivesse uma cena só dele? Uma chance de mostrar o que sente, o que pensa, o que quer da vida. Será que ele deixaria de ser o extra do grupo e viraria, enfim, o favorito de alguém? Aliás, repare bem, o boné amarelo que ele sempre usa dá aquele ar angelical, quase de mascote perdido no colégio. Mas é só ele tirar que surge um sorriso sarcástico, olhar afiado, e de repente ele parece estar desejando secretamente que você escorregue no palco. A fofura vira deboche em segundos, quase como se fossem dois personagens em um só. E tem outro detalhe que poucos perceberam. O Baby Saja vive trocando o esmalte das unhas. Um toque sutil, mas cheio de atitude, especialmente vindo de quem é o rapper do grupo e depende das mãos para fazer as coreografias mais marcantes. Será que, no fim das contas, o Baby Saja não é um mistério mal resolvido dentro do grupo? Um personagem que só precisa de uma chance ou de um episódio solo para brilhar como merece? Antes de continuar descobrindo por que ninguém gosta do Baby Saja em Guerreiras do K-pop, comenta aqui embaixo Pride. Bebê do grupo. Todo grupo tem aquele membro que é o fofinho. E no Saja Boys, essa função caiu direto no colo do Baby Saja. Com um apelido desses,
Já dá para imaginar. Ele seria o caçulinha que todos acham bonitinho, mas que ninguém leva a sério. Ele é chamado de Baby, mas ninguém parece disposto a investigar se existe algo além da fofura. Enquanto os outros têm dramas familiares, poderes ocultos, passados sombrios e olhares de novela mexicana, o Baby Saja tem uma risadinha tímida e uma meia colorida de panda. Ele é adorável. Mas e aí? Cadê a profundidade? Cadê o trauma mal resolvido? Cadê a cena em câmera lenta com trilha triste e chuva batendo na janela? Parece que os criadores colocaram ele no grupo só para preencher a cota de mascote. Aquele personagem que está no pôster, mas não no coração do roteiro. E quando isso acontece, o resultado é previsível. O público se apega aos outros, enquanto o Baby Saja vai ficando no banco de reserva da emoção, sentado ao lado de uma pelúcia que ninguém mais quer. Mas será justo limitar um personagem só por causa do papel que deram para ele? E se o Baby Saja for muito mais do que um enfeite fofo no meio do caos? Muitos fãs têm uma teoria bem mais interessante. Ele seria o mais comprometido com o plano do Guimá. Sim, aquele plano maligno de roubar almas. Segundo essa teoria, o jeitinho fofo dele é só disfarce. Uma armadilha bem montada. Porque por trás do sorriso angelical e das meias engraçadas, vive um verdadeiro lobo em pele de cordeiro. Um mini vilão com uma mente afiada, que finge tropeçar só para te distrair enquanto a Matrix explode no fundo. E faz sentido ele não ter envolvimento romântico. Não é porque ninguém quis, é porque ele não tem tempo para isso. Ele tá ocupado demais manipulando as situações, usando cada detalhe da própria imagem a favor do caos. Fofura como arma de destruição emocional em massa. Um perigo silencioso com cara de filhote. No fim das contas, talvez o Baby Saja não tenha sido ignorado. Talvez ele só esteja jogando xadrez 3D enquanto a gente tá jogando dama com o resto do Saja Boys. Esquecido de propósito. Mas e se esse esquecimento todo for proposital? E se, mesmo parecendo só um figurante, o Baby Saja for uma peça fundamental para o desenvolvimento da trama? Já imaginou ele surgindo na sua versão mais maléfica, virando um vilão pior do que o próprio Guimá? Seria o plot twist que ninguém esperava em guerreiras do K-pop. Pensa bem, os criadores da série são mestres do detalhe. Cada figurino, cada trilha sonora, cada piscadinha de crush tem um propósito. Então por que deixar um membro do grupo tão apagado? Será que ele está sendo guardado para algo maior? Aquele personagem que ninguém percebe, mas que no final da temporada solta uma bomba que muda tudo. Já tem fãs levantando suspeitas. E se o Baby Saja for, na verdade, o mais poderoso de todos, só que ele mesmo ainda não descobriu? Ou pior ainda, e se ele for um traidor disfarçado, fingindo ser o fofo inocente, enquanto manipula tudo nos bastidores? Talvez por isso ele não ganhe espaço agora, para ninguém desconfiar de nada até o momento certo. Como aquele amigo que parece quietinho na festa, mas quando menos espera, vira o DJ e domina a pista inteira. Ou, claro, existe a teoria mais cruel de todas. Ele foi mesmo deixado de lado por falta de tempo no roteiro. Porque quando você tem garotas mágicas lutando contra demônios, romances intensos com idols sobrenaturais e reviravoltas épicas, sempre sobra alguém para ser o coadjuvante esquecido. Mas será que essa sombra é definitiva? Ou o Baby Saja ainda vai calar a boca de todo mundo com uma virada épica e mostrar que, às vezes, o último a rir é o que tem o chapéu mais amarelo? Faltou algo? É impossível se importar com um personagem que o próprio roteiro parece esquecer. O Baby Saja não é odiado. Ele é ignorado e, no mundo dos fãs, isso pode ser ainda pior. Porque para alguém virar o queridinho do público, primeiro ele precisa existir de verdade na história. E no caso do Baby, cadê? Enquanto os outros Saja Boys ganham flashbacks dramáticos, momentos de tensão e até cenas exclusivas de treino com as guerreiras, o Baby Saja aparece no fundo, sempre sorrindo, sempre servindo de alívio cômico, sempre esquecível. Faltou uma trama própria, um conflito, um motivo, alguma coisinha que fizesse o público olhar para ele e pensar: ei, quero saber mais sobre esse menino. E agora é o momento certo para você que ainda não é inscrito no canal se inscrever. Assim, você não perde nenhuma novidade. Merecia mais? Agora vamos parar e ser sinceros. Será que o problema está mesmo no Baby Saja? Ou na forma como ele foi tratado? Porque, olhando de perto, ele tem potencial, visual marcante, uma vibe gentil e até aquele jeito meio perdido que poderia render cenas tocantes. Mas o que ele recebeu em troca? Pouco tempo de tela e um rótulo que ninguém quis carregar. E se ele tivesse um episódio só dele? Se descobríssemos que ele carrega uma dor silenciosa, um talento escondido, ou um segredo que mudaria tudo? O Baby Saja pode não ser o mais popular agora, mas isso não significa que ele não mereça ser. Personagens assim,
que começam lá no fundo do palco, muitas vezes são as que mais surpreendem quando recebem espaço. Mas para isso, alguém precisa acreditar neles. E aqui entre nós, talvez o público não tenha se conectado com ele justamente porque o próprio roteiro nunca tentou fazer essa ponte. Será que o Baby Saja merecia mais? A resposta é sim. Ele merecia mais história, mais emoção, mais destaque. E quem sabe, se os roteiristas ouvirem os fãs, o próximo filme não seja o momento dele sair da sombra e finalmente brilhar. Escapou. Mais uma vez, o Baby Saja aparece de relance, mas no confronto final ele simplesmente some e não dá as caras em nenhum momento. Muitos fãs acreditam que ele fugiu para sobreviver, garantindo seu retorno para perto do Guimá. Mas tem outra turma que acha que tudo isso foi proposital, que na continuação o Baby Saja vai ganhar um papel de destaque e será o responsável por reunir os amigos novamente. A grande questão é, será que ele vai se revelar o verdadeiro vilão ou o mocinho da história? No fim das contas, cada personagem tem seu papel dentro da história, e nem sempre ele é o que parece à primeira vista. O importante é continuar acompanhando, pois as surpresas podem estar justamente onde menos esperamos. Se você curte o mundo da Blue e dos desenhos animados, temos 2 vídeos muito legais que você vai adorar assistir. Valeu por acompanhar e até a próxima!